no ano de 2010. Aconteceu a evolução do projeto do Hadoop com uma proposta de armazenamento distribuída, barata, e que não necessariamente obrigava você a preparar os dados antes de você escrever essa informação no seu repositório. Ou seja, grava aqui do jeito que o dado nasceu, que vai ser mais fácil, vai ser mais barato. E esse negócio fez muito sucesso, porque ele combateu diretamente aquela percepção que existia sobre o Data Warehouse. Lembra que eu falei da fama, da percepção de, poxa, ele é lento, demora mais o projeto, custa mais caro, é mais complexo? Então, meio que colou isso neste momento com o Hadoop. E de 2010 para cá, a gente começou a falar de Data Lake. E no Data Lake, a gente começou a desenhar arquiteturas mais ou menos parecidas com essa daqui. Eu já me atrevi a colocar esta arquitetura como clássica, porque ela é uma arquitetura de 10 anos atrás. Então, olha só, o tempo passa rápido, né? Temos 10 anos que a gente começou a fazer Data Lake e começou a utilizar ferramentas tecnológicas de persistência distribuída, não relacional, para guardar os dados no nosso Data Lake. E o Hadoop, ele foi um projeto muito importante, que em 2010 trouxe ali uma nova luz, uma nova orientação no mercado sobre como trabalhar com dados. Alguns pontos bem interessantes dessa arquitetura. Começamos a trabalhar com dados que antes ficavam fora, seja porque nós não tínhamos o tempo, não tínhamos a tecnologia ou não tínhamos o dinheiro para trabalhar com ativos de dados que não fossem relacionais, ou a própria gravidade de dados, ela acabou mudando. De 2010 para cá, as nossas aplicações, elas começaram a trabalhar com dados geográficos, com imagem, com vídeo, com áudio, com semi-estruturado, com JSON, com XML, e também manteve, sim, o uso de dados estruturados. Só que aí o Hadoop falou o seguinte, lembra do seu desejo de 1960, que também você quer escalar e você quer desempenho? Aqui eu vou separar armazenamento de processamento. Vou permitir você guardar qualquer tipo de dado exatamente do jeito que esse dado nasceu, e aí nós começamos a fazer esse tipo de arquitetura para a Data Lake. Quem que está preenchendo, em termos de tecnologia, os papéis deste Data Lake? O Hadoop como persistência, o Spark como uma plataforma de processamento para você extrair o valor desses dados, e aí você usa uma série de ferramentas de visualização, os notebooks para fazer machine learning. O consumo acaba sendo bastante pluralizado. Teve uma segunda leva aí de ferramentas de tecnologia para que isso acontecesse. Então essa aqui é uma arquitetura clássica, mas ela culminou numa arquitetura lambda. Lembra das necessidades do negócio? Tempo real, quero saber o que aconteceu agora, quero saber onde que o meu usuário clicou no site, no e-commerce, nesse instante, nesse segundo. Então existe já uma variante desta arquitetura clássica, que é a arquitetura lambda, que basicamente um eventinho que acontece lá na ponta, num exemplo de um e-commerce, um clique, ele já vai direto para um painel de exibição em alguma central de controle, na palma da mão do celular do usuário, e ao mesmo tempo ele também vai para um data lake para um consumo posterior, consumo batch. Então, quando você tem em cima dessa arquitetura clássica uma linha de eventos que vai diretamente da origem até uma apresentação e também vai para uma persistência de longo prazo, você acabou de fazer um data lake com arquitetura lambda. E aí, o que você vê de tecnologia? Você vai ver um Kafka, você vai ver um Hadoop, você vai ver um Spark e você vai ver uma ferramenta de visualização lá na ponta. Então, lambda de uns 5 anos para cá também foi uma tendência bem interessante para o data lake. Falando ainda dos data lakes, é importante a gente ter uma visão de maturidade do data lake, porque tem um ponto de atenção sobre o data lake que fez também uma série de relatórios serem publicados nos últimos 3 anos, dizendo assim, ó, o data lake falhou, 85% dos data lakes falharam, que eu acho que é um negócio muito alarmista, né? Mas chama a atenção. Vamos falar um pouquinho de falha e de maturidade. Independente do que a gente estiver construindo, seja um data warehouse ou um data lake, o nosso critério de sucesso sempre vai ser o negócio, o nosso processo de negócio. Tendo dito isso, sim, é importante a gente ter uma ideia do nível de maturidade do nosso data lake. Então, eu trouxe essa segunda visão aqui para a gente olhar e analisar o seguinte. Lá em 2010, como a gente viu o data lake, e ele falou assim, olha, carrega o dado aqui, não te preocupa com a preparação, deu a impressão de que você resolveu o problema do data warehouse em relação à modelagem, né? Mas olha só que fato curioso. Qual que é a principal diferença de um data warehouse e de um data lake, além, eventualmente, das tecnologias que você implementa eles? Na verdade, tem a ver com o momento da preparação do dado. Lá no data warehouse, você preparava os dados antes do consumo.
Esse era o processo inerente de um Data Warehouse. E no Data Lake, você prepara o dado no momento que você vai consumir. Então, ele facilitou a ingestão, mas, na verdade, ele não te livrou do problema da preparação de dados. Ele só jogou o problema de preparar os dados no futuro. Esse problema permanece contigo na tua mão. Vamos olhar, então, os modelos de maturidade. Primeiro ponto, se lá em 2010 você viu o Hadoop e começou a migrar o teu Data Warehouse para um Data Lake e deixou ele de forma isolada, peguei uns datamarts de vendas, peguei outros datamarts de logística, outros de fornecedor, outros de compras, outros do RH e deixei esse negocinho ali, um separado do outro. Se você fez isso só para um deles, você criou uma poça de dados. Acredite se quiser, esse termo existe, está na literatura, mas você ainda talvez não criou um lago de dados. Porque você tem ali dois fatores primordiais. Primeiro, você está usando dados para uso imediato, ou seja, para preparar os meus relatórios que já existem, e eu tenho uma dependência muito forte de um departamento de tecnologia. Mas você continua avançando o seu projeto de Data Lake, e você começou tombando dados de vendas, depois você colocou dados do marketing, depois você colocou dados de compras, de logística, de devoluções, por aí vai. E aí você avançou para o segundo nível de maturidade, que é o charco, que é aquele terreno cheio de poça d'água. O charco é um conjunto de poças de dados que você disponibilizou para a sua área de negócio. Percebam que ele ainda tem um fator de ter uma grande dependência de uma área de tecnologia para você entregar essa informação, está ainda muito mais orientado também aos dados de uso imediato. Você efetivamente começa a ter o lago de dados quando você está se aproximando mais de um nível de autosserviço, ou seja, o teu usuário ele faz a análise que ele quer, sem depender tanto de uma área de TI, e ele também tem dados para uso futuro, ou seja, ele resolve o dia a dia operacional que ele tem agora, e ele começa a fazer aquelas análises, e se tal coisa acontecer, então eu vou fazer isso. Então ele começa a se projetar para o futuro. Então, neste momento, você sim começa a ter lago de dados, porque diminui a dependência e está pensando mais no futuro do que no dia atual. Quando você tem um oceano, significa que, além de você ter empoderado todos os teus usuários de negócio a consumir os dados, e além de você ter os dados tanto para uso presente quanto para uso futuro, existe uma cultura organizacional de que as decisões serão baseadas em dados. Agora sim, você tem um oceano de dados. Então, isso aqui é importante a gente ter uma ideia do nível de maturidade do nosso lago de dados, porque também tem uma fama com a prática do Data Lake, seja porque a gente viu os relatórios falando que o Data Lake falhou, ou porque a gente vivenciou tudo isso nas implementações dos últimos 10 anos para cá, né? De uma certa forma, tem alguns problemas, entre aspas, né, algumas características. Eu vou falar também de uma forma bem de percepção. De verdade, eu não conheço o seu Data Lake e não sei se você tem isso como um problema. Mas existe a percepção comum de que um Data Lake tem um problema de controle transacional. Tem muita coisa sendo escrita e sendo lida ao mesmo tempo, muita coisa que pode ficar lá corrompida, jobs do Spark que ficam perdidos. Então, não existe aquele controle transacional forte que também é desejado para um repositório de dados ideal. O Data Lake abre mão disso, de uma certa forma. Consequentemente, você pode ter inconsistência nos seus dados, porque você pode estar lendo no momento que tem 3 ou 4 escritas acontecendo, uma delas pode ter corrompido o dado, ou simplesmente eu estou fazendo uma leitura que traz um valor A, um valor B ao mesmo tempo, porque eu não tive esse controle transacional. Dá a percepção de que é um negócio meio caótico e complexo. Então percebam que, assim como no Data Warehouse eu falei que tem a percepção, o Data Lake também tem uma percepção de que tudo isso pode acontecer. Vou deixar mais uma vez aqui meu contato, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub. Então, esse QR Code do meio, você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá de conteúdos em português. E até o nosso próximo evento.